Boa noite, que Deus os abençoe. Sou pastor Manuel Fernando. Temos um canal no YouTube, canal oficial PR Manuel Fernando. Se inscreva lá, deixe um like, deixe comentários, compartilhe nas redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim, para o pai, para a mãe, para os amigos. Não deixe de compartilhar o nosso canal. Hoje estamos aqui reagindo um vídeo, desta moça aqui que estará comentando algo de muito interessante que vemos acontecer nos últimos dias da igreja na face dessa terra, né? Essa revelação que expõe como o inimigo, Satanás, o diabo, manipula pessoas dentro das igrejas. Vamos aqui prestar atenção em cada minuto, em cada explicação, porque isso daqui é sério. Isso está acontecendo nos últimos dias. Veja bem o início. Tá todo mundo falando desse vídeo. Escuta aí, pessoal. Esse vestido é muito justo pro culto. Não seja careta. Você é linda. Mostre o corpo que Deus te deu. Eles precisam ver. Bom, vocês verão aí, uma das principais características, de Satanás para enganar o coração da pessoa. Aqui nós vemos, antes dessa influencer explicar acerca dessa situação, o diabo ele se introduz dentro da igreja, principalmente na mente de mulheres, que deixam de santificar os vossos corpos, que a palavra de Deus mesmo nos diz, que a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher que tem por profissão servir a Deus, ela tem que andar com pudor e com decência, nos diz a palavra de Deus. Vamos aqui dar seguimento. Valorize suas curvas. O inimigo não invade a igreja com chifres. Ele entra disfarçado de cultura. Ele sussurra: Deus vê o coração. Sua roupa não importa. Veja bem, Satanás, o diabo, ele entra sorrateiramente dentro de igrejas que não pregam a sã doutrina da palavra de Deus, Eles usam costumes, culturas, palavras contrárias ao ensinamento da sã doutrina da palavra de Deus, dizendo que certos tipos de atitudes, certos tipos de costumes, roupas, bijuterias, produtos de beleza, não tem nada a ver, Isso daí é somente tradição de homem, doutrina de homens, Vamos ver aqui o segmento. É a anestesia perfeita. Enquanto ele massageia seu ego com elogios, ele acorrenta a espiritualidade da igreja inteira. Isso mata a comunhão da igreja. Você é o centro das atenções hoje. A Bíblia chama isso de espírito de Jezabel, aquela que se diz profetiza, mas ensina e seduz os servos de Deus a praticarem a Veja bem, isso é chamado de espírito de Jezabel, que seduzem homens, cria libertinagem dentro da igreja, trazendo para as famílias, principalmente para casamentos, sentimentos de adultério, sentimento de lascívia, sentimento de sensualidade, prazeres da carne. Isso torna a igreja fria, torna a igreja
morta espiritualmente. E nós vemos hoje isso acontecer nos nossos dias, né? Isso é prática de imoralidade, né? Espírito de Jezabel. Não estou dizendo que o espírito dela saiu do mundo dos mortos, né? Lá do inferno que seja, para poder estar andando sobre nós. Mas quando eu falo o espírito de Jezabel, significa que aquelas mesmas mazelas, aqueles mesmos costumes, aqueles dogmas de lugares diferentes, templos diferentes, adorações diferentes, né? Culto a demônios, cultos, né, religiosos, afros, né, tem se introduzido no meio da igreja. Moralidade. Ela troca a santidade pela sensualidade, chamando a nudez de liberdade. Veja bem, né? Esse espírito maligno dentro das igrejas coloca na mente, principalmente de mulheres, né, que a imoralidade, a mostra do corpo, ela traz liberdade, né? Eles trocam a liberdade por libertinagem. O diabo, ele é astucioso, né? A Bíblia nos diz que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, né? Quer dizer, uma casa, ela não pode estar bagunçada para receber suas visitas, não pode estar suja. A mesma coisa somos nós. A nossa vida, ela é templo do Espírito de Deus. A nossa casa, ela tem que estar adornada, limpa, com o que? Comunhão, santidade, adoração, né? Renúncia dos nossos pecados, né? Não aos poucos, mas num todo, né? Vamos prosseguir aqui. Misericórdia. Não consigo me concentrar na música. Viu aqui no trecho dessa ilustração, né? Irmãs sobre um altar ou à frente do altar louvando a Deus, né? Sabemos que o louvor a Deus, ele é o perfeito sacrifício. Ele é algo diante de Deus, como nos dias, né, do tabernáculo, quando se apresentava uma oferta agradável a Deus. Assim é o nosso louvor. E aqui na ilustração vocês vê, né, vestidos colados, né, vestido que modela à vista de todos que estão em volta as curvas do corpo, principalmente da mulher, né? Deus, ele abomina essas coisas. Ainda é tempo de voltar-se para Deus. A mensagem de Deus, ela está sendo ministrada e pregada. Louvado seja Deus. Vamos dar mais uma. O resultado é devastador. Homens caem em pecado dentro da própria casa de Deus. O culto se torna... Então, as consequências, elas são devastadoras. Existem dentro das igrejas homens que estão cambaleando na fé, estão atribulados de alma e de espírito, e muitas das vezes não vigiam, e os seus olhos não estão igualmente, o coração e a alma ligado, centrado nas coisas de Deus. Então, tanto um como o outro pecam diante de Deus, né? O Senhor Jesus, ele já dizia, em outras palavras, que o homem que olhar para a mulher e cobiçá-la, desejá-la dentro do seu coração, ele já adulterou e ali praticou o pecado de adultério.
Agora, tanto quem provoca quanto quem se deixa ser levado. Então vamos vigiar nessa parte. Um desfile de carne e o Espírito Santo é entristecido. A ilustração diz: é um desfile de carne e o Espírito Santo se entristece, né? A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para aquele grande dia. Entristecer o Espírito Santo de Deus é quando nós deixamos de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus no seu altar. Entristecer o Espírito Santo de Deus quando nós deixamos as coisas santas de Deus e começamos a praticar a carnalidade. Deus vai cobrar no último dia, né? Vamos aqui ver. Se retira do ambiente. Eles amaram. Eu fui incrível hoje. Eles não olharam para a cruz. Eles adoraram a nós. O que me chama aqui nessa ilustração, que no mundo espiritual as coisas são levadas dessa forma, né? O intuito, não estou aqui generalizando todas as irmãs, entenda, existem mulheres santas de Deus, que louvam a Deus de todo o seu coração, mas não mostra a sua carne, não mostra as curvas do seu corpo, né? E aqui nós vemos nessa ilustração, Satanás ludibriando a mente de uma mulher, dizendo: eles não olharam para a cruz de Cristo, eles olharam para você, para a curva do seu corpo, para, né, ali, né, enaltecer a visão da sua carnalidade. Deus vai cobrar naquele último dia, ainda que as palavras venham a ser muito pesadas, mas Deus vai cobrar naquele último dia. Mulher de Deus, não seja instrumento de tropeço. O seu adorno não deve ser o exterior, mas a mulher interior do coração. Cubra sua nudez e vista-se de pudor e modéstia. A verdadeira beleza não seduz para o pecado, ela aponta para Cristo. Tá vendo? Voltaram, né, esse vídeo, essa ilustração, nos remeteu novamente àquilo que eu falei no começo, sobre a sua beleza, a mulher, está voltada para as coisas santas de Deus, não para a carnalidade, não para o pecado, não para seduzir outros homens, mas sim para adorar a Deus, né? Então nós vemos que a mulher que tem o desejo de adorar e servir a Deus em santidade, ela tem que andar com pudor e modéstia. Eu não estou aqui falando acerca, né, de usos e costumes, mas eu estou falando aqui, né, de um posicionamento que toda mulher que se diz servir a Deus em santidade, ela tem que saber se vestir. Se vestir como? Eu não estou falando aqui para você se vestir mal, se vestir feia, se vestir com maltrapilhos, né? Não, é com pudor e modéstia, né? Sem pecar e fazer os outros pecarem, sem escandalizar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O engano tenta normalizar o que é santo. Tá vendo? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tem que fazer aquilo que agrada a Deus. Temos que andar como agrada a Deus. Temos que falar como agrada a Deus. Temos que amar assim como Deus mandou amar. Deus
não mandou que a gente prostituísse o nosso corpo, mostrar a nossa carne, para que possamos ser aplaudidos pelo homem. Mas Deus abomina tais que fazem tudo isso. Nós vamos dar continuação. Não somos expositores de carne, somos templo do Espírito. A verdade incomoda, mas liberta. Se você faz parte do remanescente que não negocia a santidade.